Paulinho, minha pergunta para você é a seguinte, querido. O discurso do presidente da República não era esse. Se a gente lembra, o discurso dele nos primeiros anos de governo é: aqui não tem corrupção. Agora, quem procurar vai achar? Não, o discurso do presidente sempre foi esse. Ele falou isso em diversas lives, que corrupção tem em qualquer governo. O que não existe é corrupção generalizada. Nossa, eu acho que eu vejo até pouca polêmica numa declaração dessa. Há alguma dúvida de que qualquer governo, de qualquer lugar, tem corrupção? É por isso que os liberais, de um modo geral, tendem a pedir um governo que seja um governo mínimo, um governo que tenha o tamanho mínimo para fazer as coisas necessárias. Porque quanto maior o governo, maior a corrupção. E é por isso que está no programa de governo do PT que o papel do Estado na economia vai ser aumentado caso Lula volte, porque mais Estado, mais corrupção. E eles são especialistas nisso. Bom, é claro que você tem, como eu disse agora há pouco, corrupção em qualquer governo. Na verdade, você tem corrupção em empresa também, tá? Não é só em governo. Claro que a corrupção no governo interessa a gente porque o dinheiro é nosso. Corrupção na empresa, o dinheiro dos outros, interessa ao dono. Mas o que muda é o grau de corrupção. Eu achei a resposta que o Guga deu foi uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi. Foi para um lado, foi para o outro, tentou falar de ex-mulher, ele trouxe coisa pessoal que não tem nada a ver com assunto de governo. Assim, realmente constrangedor. Importante as pessoas entenderem o que é a diferença, porque é uma diferença de magnitude, de ordem de grandeza. Enquanto no governo Bolsonaro você está falando de pode ser que tenha havido superfaturamento com emenda lá na ponta que foi distribuída pelo relator no Congresso, e pode ser, o negócio do trator já viram que não era bem isso, tanto que a ação penal não seguiu adiante, pelo menos não até agora, mas pode ser esse tipo de corrupção na ponta. O Ministério da Educação pode ser que tenha tido um cara que tenha utilizado o acesso que ele tinha, mas nem do Ministério era, e não sabe nem se envolvia o ministro. Estamos falando de coisas lá na ponta. Quando a gente fala de PT, não sou eu que estou dizendo, são as investigações oficiais mostraram isso, a investigação, inclusive o primeiro caso do Mensalão no Supremo Tribunal Federal e depois no Petrolão, a Lava Jato espalhada por todo o Brasil, as Lava Jatos espalhadas por todo o Brasil, com todos os seus defeitos, é impossível dizer que não foram levantadas diversos fatos, mas o que é importante é entender a magnitude do esquema. Enquanto você está falando de corrupção na ponta do ladrãozinho aqui do interior do não sei aonde, deputado que é beneficiado de alguma forma, no outro você está falando de um esquema de subversão da República. Porque o que o Mensalão e o Petrolão eram formas de comprar as instituições brasileiras e elegerem políticos aliados ao governo. Não era nem enriquecimento tanto pessoal. Claro que houve enriquecimento pessoal de alguns, inclusive o Antônio Palocci sempre detalhou bastante como é que isso aconteceu nas delações dele, tanto acho que a parte que foi homologada e depois cancelada, quanto os outros inúmeros depoimentos que ele deu como fonte primária. Mas o objetivo do PT, no Mensalão, era pagava uma propininha ali. E o Roberto Jefferson também conta bem essa história. Pagava uma propininha ali, mês a mês, para que os deputados votassem de acordo com o governo. Quando esse esquema foi desbaratado por conta da denúncia do Roberto Jefferson, eles partiram para o esquema do Petrolão, que era a mesma coisa, desvio de corrupção de empresas estatais para pagamento de propina para aliados do governo financiarem principalmente as suas campanhas políticas. Então, no final das contas, o que acontece? Você subverte a República, porque a República precisa dos três poderes funcionando. E quando um dos poderes compra o outro e anula o outro com dinheiro de corrupção, isso é subversão da República. A República para de funcionar. Nós deixamos de ser representados. E aí, todo o sistema se torna ilegítimo. Porque você pensa que os ministros do STF que estão aí hoje foram nomeados por um presidente que foi eleito com dinheiro ilegítimo de campanha, dinheiro de propina. E os senadores, boa parte dos senadores que confirmaram os ministros do Supremo Tribunal Federal, também confirmaram eles nas suas sabatinas e na sua confirmação no Congresso, também foram eleitos com dinheiro de propina. Sim. Então, todos os três poderes da República param de funcionar porque o PT quebrou o sistema. Quebrou com propina, quebrou com corrupção. E obviamente, perfeito, você tem que falar do todo o financiamento das narcoditaduras e ditaduras socialistas pelo mundo inteiro, com mais médicos, com coitada da Zoe aí, em Cuba, na Venezuela, enfim, dá para falar sobre isso aqui um tempão. Perfeito. Guga. Mas, em resumo, a diferença é esquema de corrupção na ponta versus um esquema de corrupção maior da história que subverteu a República. Paulo, rapidinho antes, deixa eu chamar aqui o VAR,
porque no bloco anterior, hoje é sexta-feira, é dia do Guga fazer fake news ao vivo e passar vergonha. Então, para manter a nossa tradição do programa, ele disse que o general Paulo Chagas falou que o Bolsonaro recriou o mensalão. De fato, saiu uma notícia no Metrópolis dizendo que general diz que Bolsonaro é refém de facção e reeditou o mensalão. Aí você vai ler a declaração do general Paulo Chagas e não é nada disso. Ele diz que o sistema do qual o Bolsonaro é refém reeditou o mensalão. Que o Bolsonaro, na forma do que ele chama de orçamento secreto, erroneamente, no meu entender, mas não foi a fala dele. A fala dele não foi que o Bolsonaro criou o mensalão. A fake news é descarada. Nessas condições, a frase ipsis diz, calma, Guga, segura a calcinha que você vai ter tempo de passar vergonha. Porque é feio demais. No seu momento. Você é vergonha da profissão! Leia a frase. Nessas condições, eu reli a frase. Pode cortar o microfone dele para eu poder concluir, que ele não se aguenta. Vamos lá, Paulo, pra gente seguir. Eu não consigo, Paulo. Vocês é que tem que da produção aí dar o jeito da gente conseguir ter debate, porque se todo mundo falar ao mesmo tempo, não consegue. Então vamos lá. Nessas condições, o sistema, tô lendo Paulo Chagas, foi também aos poucos aumentando a sua ousadia, chegando ao cúmulo de rejeitar o famigerado mensalão do PT na forma de um sinistro orçamento secreto. Essa é a frase do general Paulo Chagas, mas ele não diz que é um mensalão, pelo contrário, ele diz assim: todavia, o presidente, por razões emocionais e cognitivas, não logrou êxito em formar, organizar, orientar e conduzir e manter unida uma equipe de apoio parlamentar compatível. Ele diz o seguinte: o Bolsonaro virou refém do que ele chama aqui da trupe do Valdemar Costa Neto, porque perdeu apoio no Congresso. Eu não digo que o Bolsonaro criou o orçamento secreto, digo que o Bolsonaro é refém dessa turma no Congresso.